Você já ouviu a história de quando um menino simples, que brincava às margens de uma cachoeira, partiu cedo demais, mas renasceu como um espírito de luz? One e beijada a todos. E hoje vou te contar a história de Pedrinho da Cachoeira, o herê das águas cristalinas. Um menino humilde, amigo dos animais e guardião da natureza, que transformou sua dor em esperança e hoje caminha nos terreiros trazendo cura, alegria e proteção. Pedrinho nasceu em uma pequena cabana no interior, cercado de matas verdes e pelo canto constante dos pássaros. Sua família era humilde. Os pais trabalhavam de sol a sol na lavoura para garantir o sustento da casa, enquanto ele passava a maior parte dos dias cuidando de sua irmãzinha mais nova e ajudando a avó em pequenas tarefas. Mas, apesar da simplicidade, Pedrinho era um menino feliz. Não tinha brinquedos comprados em lojas, mas isso nunca o entristeceu. Pelo contrário, transformava galhos em cavalos, pedras em soldados, pedaços de madeira em barcos que navegavam nos córregos perto da cabana. Era criativo, inventava mundos em cada detalhe da natureza. E, entre todos os lugares, havia um que chamava seu coração, a cachoeira próxima da vila. Ali, passava horas nadando, mergulhando, rindo sozinho enquanto a água fria escorria sobre seu corpo franzino. O barulho das quedas d'água se misturava às suas gargalhadas, como se a própria cachoeira risse com ele. Pedrinho tinha um dom especial, o cuidado. Enquanto outras crianças usavam estilingues para atingir pássaros e se vangloriavam de capturar animais, ele se recusava. Achava aquilo crueldade. Se via um animal ferido, carregava-o nos braços até a cabana e, com a ajuda da mãe, usava raízes e ervas para tratar os machucados. Sua bondade era tão natural quanto o vento que soprava nas árvores. Não era apenas a alegria que o definia, mas a pureza. Sua irmãzinha, de apenas 4 anos, vivia sob sua proteção. Ele a carregava nos ombros, contava histórias inventadas sobre fadas que viviam nas flores e peixinhos encantados que guardavam segredos nas águas da cachoeira. Para ela, Pedrinho não era só irmão, era herói, amigo e guia. A vida simples lhe bastava. Pedrinho corria pelas trilhas da mata, brincava com os bichos, mergulhava no rio e sempre voltava para casa com um sorriso. Um sorriso que iluminava até os dias mais cansativos de sua mãe, até os momentos de silêncio da avó. Ele parecia ser feito da própria alegria da natureza. Mas como toda chama intensa, seu tempo na terra seria breve. E ninguém ali sabia que aquele menino, que fazia da vida uma brincadeira, seria um dia lembrado como espírito guardião, Pedrinho da Cachoeira. Desde cedo, a cachoeira não era apenas um lugar de brincadeira para Pedrinho, era um templo vivo. Ele a tratava com reverência, como se fosse uma mãe que o acolhia em seus braços de água. Sempre que mergulhava, dizia baixinho palavras que nem entendia direito, mas que pareciam preces. Os moradores diziam que o menino conversava com o rio. Talvez fosse apenas imaginação de criança, ou talvez Pedrinho já tivesse em si um chamado maior. Era comum vê-lo sentado na beira da queda d'água, com os pés mergulhados até os tornozelos, observando os reflexos do sol que dançavam sobre a superfície. Ele acreditava que a água tinha poder de ouvir segredos, de guardar dores e de devolver paz. Sempre que alguém se sentia triste, ele os arrastava até o rio. Pedia que molhassem as mãos, que lavassem o rosto, e dizia: "Pronto, agora a tristeza vai embora com a correnteza." E, de fato, muitos saíam dali mais leves. Os adultos riam dessa mania do menino, mas, no fundo, sabiam que havia algo de diferente nele. Pedrinho tinha o dom de enxergar beleza até no que era pequeno. A pedra lisa rolando na água, o brilho de um peixe que saltava, a folha que descia flutuando até se perder na espuma branca. Ele acreditava que a cachoeira o ensinava. E talvez ensinasse mesmo. Aprenderá a observar os animais que se aproximavam dela, pássaros, veados, até pequenos macacos, como se todos buscassem, assim como ele, uma força invisível naquela queda incessante de água. Quando algum desses animais se feriam, era à beira da cachoeira que Pedrinho os tratava. Misturava barro úmido com raízes, fazia pequenas faixas de pano e cuidava com paciência até vê-los recuperar o vigor. Aos olhos de todos, era apenas um menino. Mas,
Para a natureza, parecia ser um guardião. A água obedecia, as pedras o guiavam, os animais confiavam nele. Havia quem dissesse que seu riso se confundia com o próprio som da cachoeira, ecoando pelas matas. Sua irmãzinha era a que mais sentia isso. Quando chorava, Pedrinho a levava para brincar na beira do rio. Mostrava-lhe como as flores desciam pela correnteza, inventava que eram mensagens das águas, enviadas por encantados que viviam no fundo do poço mais profundo da cachoeira. A menina acreditava. E ria. E nesse riso, Pedrinho acreditava ainda mais que sua missão era simples e grandiosa: cuidar, proteger, ensinar a amar a vida. Ele ainda não sabia, mas a cachoeira guardava mais do que suas brincadeiras. Guardava também o destino que o faria ser lembrado para sempre. O tempo parecia conspirar contra a alegria de Pedrinho. Naquela semana, o céu amanhecia sempre pesado, com nuvens carregadas que escureciam as matas e faziam o ar cheirar a terra molhada. O menino, que tantas vezes correra livre entre árvores e riachos, agora estava deitado em sua cama de madeira simples, envolto por um cobertor gasto. Uma febre alta queimava sua pele como se fosse fogo escondido sob a pele frágil. Os mais velhos diziam que era apenas uma doença passageira. Outros, mais supersticiosos, afirmavam que o menino estava sendo chamado pelas águas, porque quem nasce com dom não escolhe quando parte. Rezadeiras foram chamadas às pressas. Com ervas amassadas, benzimentos e cânticos, tentaram afastar o mal que lhe consumia o corpo. Mas nada parecia surtir efeito. Pedrinho, que antes ria alto e inventava brincadeiras, agora apenas respirava com dificuldade, olhando o teto, como se esperasse por algo que ninguém mais podia ver. Lá fora, a chuva caía grossa, castigando a terra. As árvores curvavam-se com o peso da água, e o rio, seu velho companheiro, rugia com força, como se também sofresse. Dentro da cabana, o clima era de silêncio pesado. Sua irmãzinha chorava baixinho no canto, chamando pelo irmão que já não tinha forças para responder. A avó, aflita, recitava orações antigas em voz firme, pedindo aos encantados e à própria mãe d'água que tivessem piedade. E foi nesse momento de fragilidade que seu cachorro, o fiel companheiro das aventuras pela mata, aproximou-se da cama. O animal, que não saíra de perto da porta desde que o menino adoeceu, subiu devagar até alcançar o rosto de Pedrinho. Com delicadeza, lambeu-lhe a face. Aquele gesto simples, cheio de amor, arrancou do menino um último brilho nos olhos. Como se fosse uma despedida silenciosa entre amigos que se conhecem além da vida. Naquele instante, o barulho da chuva diminuiu. O vento cessou. E o coração de Pedrinho, que sempre batera no compasso das águas, parou. O silêncio tomou conta da cabana. Mas não era um silêncio de medo. Era um silêncio profundo, quase sagrado, como se toda a natureza tivesse se curvado para honrar aquele menino que nunca maltratou nenhum ser vivo, que cuidou de animais, que protegeu a irmã, que fez da cachoeira seu lar espiritual. Lá fora, as nuvens começaram a se abrir. Raios de sol tímidos surgiram no horizonte, atravessando a cortina de chuva. Pássaros, antes calados, pousaram nos galhos molhados e ficaram imóveis, como se prestassem reverência. A água que escorria da cachoeira parecia mais límpida, como se carregasse consigo a memória do menino. Na cabana, sua mãe o segurava pela mão, tentando acreditar que ainda havia calor. A irmãzinha, sem entender direito o que acontecia, apenas sussurrou: "Ele vai brincar na água, vovó. Ele vai brincar na água." E de certa forma, ela estava certa. A morte de Pedrinho não foi recebida com gritos, mas com um silêncio que parecia cortar a alma. A notícia espalhou-se rápido entre os vizinhos da roça, os trabalhadores da lavoura e até mesmo entre os viajantes que passavam pelas trilhas próximas. Todos conheciam aquele menino alegre que corria pelos matos, mergulhava na cachoeira e cuidava de cada animal ferido como se fosse parte de sua própria família. Para muitos, era difícil acreditar que uma vida tão cheia de pureza e alegria tivesse se apagado tão cedo. Na manhã seguinte, quando o corpo do menino foi preparado, algo estranho aconteceu. O céu, que ainda estava fechado e cinzento, abriu-se de repente, revelando um azul profundo e inesperado.
A chuva que castigara a cabana na noite de sua partida deu lugar a uma brisa suave, e os raios de sol iluminaram diretamente o caminho que levava até o rio. Parecia um chamado. Foi então que sua irmãzinha, ainda com lágrimas nos olhos, saiu correndo até a beira da água. Sentou-se nas pedras, encolheu-se como se buscasse abraçar a própria dor e ficou olhando a correnteza. De repente, começou a notar algo diferente. Flores boiavam descendo lentamente, carregadas pela força suave da cachoeira. Não eram flores arrancadas do campo, não eram trazidas por ninguém. Eram flores vivas, frescas, que surgiam misteriosamente, escorregando entre as gotas que caíam das pedras e descendo como se fossem presentes do próprio rio. A menina, maravilhada, estendeu a mãozinha pequena e trêmula. Uma das flores, branca como espuma, veio deslizando até repousar suavemente em sua palma. Naquele instante, ela sentiu um calor percorrer seu corpo, como se fosse o abraço do irmão perdido. Os mais velhos, ao ouvirem a criança contar o que vira, foram até a beira da água. E não havia como negar, as flores continuavam surgindo, sempre descendo da cachoeira em fileiras delicadas. Para alguns, aquilo era sinal de que o menino havia sido acolhido pelo rio. Para outros, era prova de que os encantados o levaram para viver junto às águas, onde nunca mais conheceria dor. Foi então que surgiu a crença de que quem mergulhasse nas águas daquela cachoeira, a partir daquele dia, receberia um pouco da energia curadora de Pedrinho. Diziam que o banho ali não era apenas físico, mas espiritual. Que as dores da alma, as tristezas do coração e até os males do corpo se desfaziam quando a água tocava a pele. Era como se Pedrinho, mesmo ausente, ainda cuidasse de todos através daquilo que mais amava, a natureza e o rio. E assim, a cachoeira deixou de ser apenas um lugar de brincadeiras para se tornar um santuário. As pessoas iam até lá não apenas para se banhar, mas para agradecer, para pedir cura, para sentir a presença daquele menino que se transformara em lenda. Meninos e meninas iam molhar o rosto e, ao sair da água, traziam um leve sorriso como se tivessem ouvido uma canção que jamais lembrariam em vigília. Idosos iam com dores nas juntas e voltavam com passos mais firmes. Mães iam com bebês febris e, ao pôr a criança à beira da água, sentiam um peso que se dissipava do peito. Os relatos primitivos eram simples, e por isso mesmo comoventes. Uma senhora disse que durante a madrugada viu um menino pular sobre as pedras da queda. Outra contou que, depois de rezar, encontrou seu cachorro perdido repousando à margem como se tivesse sido guiado por mãos invisíveis. Aos poucos, as histórias convergiam para um nome sussurrado entre as plantas: Pedrinho. Pedrinho da Cachoeira. Os médiuns do terreiro vizinho sentiram a presença antes mesmo dos relatos públicos. Numa gira pequena, uma criança mediúnica, molequinha de sorriso fácil, começou a falar com palavras de gente grande. Descreveu a cor exata da camisa que Pedrinho usava em vida, como ele ajeitava a irmã no ombro e como segurava um pirulito de coração. Quando o médium conheceu a história, entendeu, ali não era apenas memória, era manifestação. Pedrinho chegava com sua voz miúda, mas com a autoridade de quem cuida. Sua forma de trabalho é delicada e lúdica. Ele geralmente se apresenta como um menino de olhos brilhantes, cabelo molhado, calça curta e pés descalços, como se tivesse saído da água há segundos. Chega correndo, dá pequenas risadas, faz graça, e ao mesmo tempo coloca a mão na testa do enfermo, soprando uma brisa morna que parece dissolver o aperto do peito. Aos que sofrem de insônia traz sono reparador. Aos que choram, traz sonhos em que aparecem flores boiando. Aos que sentem medo, entrega coragem em pequenas doses, como se alguém tivesse enrolado um pirulito em papel de afeto para eles. As oferendas mais frequentes são simples e cheias de afeto. Pirulitos em formato de coração, sempre com aquele gosto doce e massa macia, balas coloridas, flores brancas levadas até a margem e, às vezes, bonequinhos de pano deixados nos troncos próximos. Pedrinho aceita com alegria. Ama o que é singelo, um sinal claro da sua origem humilde. Nos terreiros, quando chega, costuma querer brincar primeiro, brincar de esconde-esconde, mexer nas guias das crianças e só depois, cuidar das dores. Essa mistura de travessura e cura é sua assinatura. As curas atribuídas a Pedrinho não são sempre espetaculares, são pequenas grandes coisas,
o bebê que deixou de chorar após um banho de água da cachoeira, a jovem que encontrou paz para decidir o futuro, o homem que reencontrou um objeto perdido que guardava memória de família. Mas existem também relatos que arrepiam. Um pescador que tinha medo de voltar à enchente por ter perdido um filho e, depois de um banho guiado por um médium que revelou a presença do menino, reencontrou coragem e voltou a lançar a rede. Em cada caso, a ênfase é a mesma: cura que restaura o cotidiano, não só o corpo. Pedrinho também cura em sonhos. Quem invoca seu nome antes de deitar relata sonhos coloridos. Ele aparece correndo entre as pedras, estende a mão e mostra um caminho feito de pequenas flores brancas que levam a uma clareira onde tudo está bem. Ao despertar, a pessoa traz uma sensação de ordem interior, como se alguém tivesse recolocado peças soltas do coração. E há, claro, o caráter de proteção infantil. Nos terreiros, Pedrinho protege crianças e mulheres, afasta maus sonhos, assombrações de ódio e as influências pesadas que insistem em perturbar os mais frágeis. Ele age como irmão maior que sempre cuida, às vezes brincalhão, às vezes firme, mas sempre com ternura. Sua presença lembrou ao povo que a simplicidade pode ter grande poder, e que a água, quando tocada pela pureza, é também remédio e caminho. E se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conto. E se você quer ajudar o canal a trazer ainda mais histórias, você pode contribuir através do botão Valeu Demais aqui embaixo.